Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Pessoal, estou muito feliz com você que clicou na parte 2 dessa aula. A aula de hoje é modalidades de linguagem, tipos de linguagem, parte 2. Se você está chegando aqui agora e não assistiu a aula anterior, você vai pausar esse vídeo e vai procurar aqui no canal a aula anterior, a parte 1, porque essa é a parte 2. Tá bom, galera? Então, assim, quem já assistiu, quem já revisou, quem veio aqui para concluir o conteúdo, seja bem-vindo. Quem não assistiu ainda, vai na aula anterior, assiste, anota, aprende e aí vem para cá para a gente terminar, tá bom? Comigo na tela. Olha aí, galera, retornamos, tá bom? Pessoal, na linguagem não verbal, a gente estudou com vocês a linguagem não verbal de prisma o quê? Corporal. Porque não verbal é tudo aquilo que não expressa-se por palavras. Então, quando você trabalha, por exemplo, com imagens, você trabalha com signos, você trabalha com o corpo fala e fala muito bem, tá bom? Então, a expressão pelo corpo também é uma expressão típica de linguagem não verbal. E a pergunta que eu falo é: corpo e a fala são fiéis? Nem sempre. Por quê? Porque nós conseguimos muito bem dissimular uma fala. Nós conseguimos muito bem dissimular um texto verbal. Fala algo quando, na verdade, eu penso outra coisa totalmente diferente. Mas é muito difícil conseguir também dissimular o corpo. A psicologia explica que muitas vezes nós conseguimos orientar a fala para mentir, mas nós não conseguimos obter o mesmo nível de obediência em relação aos nossos corpos, porque os corpos falam por si só. E aí, com exceção de uma categoria muito específica, que é formada por artistas, atores e atrizes, formada por psicopatas e por políticos, que conseguem mentir claramente e conseguem também condicionar seu corpo, o corpo mentir, que nenhum teste do polígrafo, que é o teste detector de mentiras, consegue detectar. A maioria das pessoas não consegue fazer com que o seu corpo expresse algo diferente daquilo que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então, muitas vezes, a tua fala, o teu texto verbal pode dizer uma coisa, mas a tua expressão facial, o teu olhar, a tua forma de gesticular, a tua presença física ali, o teu corpo, está falando exatamente o contrário daquilo que você quis expressar. Por exemplo, muitas vezes você chega para sua namorada, para sua amiga, para sua ficante, para a pessoa com qual você tem um relacionamento, aí você vai e diz: está tudo bem com você, meu amor? Aí a pessoa vai e diz: está tudo bem. Mas ela fala assim: tá tudo bem. Ou ela fala assim: está tudo bem. Ou ela fala assim: tá. Aí tu vai e pergunta: aconteceu alguma coisa? Ela fala: nada. Ou seja, a boca dela diz assim: nada. Então, pela mensagem verbal, você não fez nada. Mas o jeito dela: nada. Não foi nada. O jeito dela falar, a expressão dela, o corpo dela, a gesticulação dela, revela que você aprontou alguma coisa que deixou ela bastante irritada. Então, nem sempre, galera, fala verbal e fala não verbal vão ser fiéis. E quando você traz a ideia do corpo, o corpo, na maioria das vezes, ele não consegue disfarçar, ele não consegue mentir. Por exemplo, esse cara aqui tá pulando 5 metros do chão, com a mão para cima, sorridente, e fala: tô depressivo demais. Olha, por mais que ele chegue para mim que diga que está depressivo, a postura dele, a atitude corporal dele, a presença não verbal dele, o modo como ele se porta, o modo como ele age, o modo como ele atua, revelam algo totalmente oposto àquilo que de fato se imaginou que ele estava sentindo. Então, apesar da fala dele dizer que ele está ruim, ele está mal, ele está de fato numa perspectiva de depressão, o corpo dele diz exatamente o contrário. E o corpo mostra que ele está muito feliz, porque ele não consegue fazer o corpo parecer triste. Da mesma forma, essa mulher que está com os braços entre as pernas, a posição fecal. Essa posição fecal, geralmente, é uma posição de insegurança. Essa posição que você se curva assim, a posição fecal, como se você fosse realmente a questão da posição de fezes, tá, cocado, com a cabeça dentro das pernas, os braços tentando
ocupar o menor espaço possível, é uma posição típica de quem está tentando se esconder, de quem não está seguro de si, alguém que está procurando refúgio de algum problema muito grande. E aí se avulta isso, o fato de que ela está com roupa de dormir, e historicamente, quando você está triste, você está mal, você está decepcionado, você não quer sair da cama, você não tem ânimo para levantar, você não tem ânimo para lutar, correr atrás do prejuízo, você fica exatamente muito mal, e ela ainda está no fundo da cama, a cama está afundada, como se estivesse realmente num quadro terrível de depressão. E ela coloca o seguinte: eu não estou mal, na verdade, eu estou muito feliz. Então, por mais que ela venda esse discurso, por mais que ela venda essa ideia de felicidade, de alegria, de superação, não é a mesma mensagem, não há uma sintonia, tá? Uma sintonia entre aquilo que o corpo mostra e aquilo que a fala revelou. E nessa situação, como a fala é muito mais fácil de maquiar, muito mais fácil de manipular as palavras em si, você tem aqui que o corpo está entregando algo que a fala tentou dissimular. Então, você tem essa situação. E aqui, galera, nós vamos ter um fenômeno, e eu vou querer que você anote no seu material o seguinte fenômeno. Olha para cá. Você vai observar que esse rapaz, ele está mostrando uma atitude extremamente, aqui eu desenhando para vocês, uma atitude extremamente positiva, tá? Muito embora o texto que ele nos traz, o texto que ele nos traz, seja um texto que revele algo, seja um texto que revele algo não tão positivo, que seria o quê? Que seria o fato de ele estar o quê? Depressivo. Então, olha para cá. Na primeira questão, eu tenho um rapaz com uma postura extremamente positiva, alegre, feliz, mas que o discurso verbal dele é triste. Então, o discurso verbal dele é negativo e a postura corporal é positiva, a postura não verbal. Da mesma forma, quando você olha para esta mulher que está, infelizmente, sabe-se lá por qual motivo, envolta na situação, você tem um quadro de extrema preocupação e tristeza. Um quadro que revela realmente um comportamento depressivo. Então, você tem aqui uma situação não verbal que traz algo negativo. Agora, quando você vai analisar o que ela falou aqui, que estaria muito feliz, essa ideia de estar feliz, que ela tenta vender para a gente, olha aqui nosso quadro, essa ideia de estar feliz que ela tenta vender para a gente, ser feliz seria algo que algo bom, algo almejado, desejado e perseguido por várias pessoas que querem isso da vida, serem felizes. Então, aqui você tem uma ideia que me parece o quê? Positiva. O que eu quero chegar com tudo isso? Você percebe que não está havendo uma sintonia, não está havendo, pessoal, uma junção no mesmo sentido das informações do texto. A informação verbal está indo num rumo e a informação não verbal está indo em outro. No primeiro caso, a informação verbal é negativa, é tristeza, mas a informação do corpo não verbal é o contrário, é positiva, é alegria, é euforia. Já no segundo quadro, a informação verbal é positiva, felicidade, mas a informação não verbal é o contrário, é depressão, é tristeza, é recrudescimento, é uma pessoa que está tentando se interiorizar porque está extremamente triste por o que está acontecendo. Então, você vê aqui que não há uma sintonia, ao contrário, uma oposição, uma contrariedade de ideias entre o texto verbal e o texto não verbal. E isso, galera, a prova do Enem costuma chamar, presta atenção que vai valer ouro, hein? Isso, a prova do Enem costuma chamar, galera, deixa eu botar aqui para vocês, pegar uma coloração aqui. Isso a prova do Enem costuma chamar, galera, de distonia textual, tá? Olha aí, distonia entre modalidades textuais. Por que que isso é uma distonia, professor? Eu vou até colocar aqui no canto. Distonia, anote aí, distonia entre modalidades
textuais. Por que que isso aqui se mostra, professor? Muito importante para mim. Porque, na verdade, galera, é muito comum o Enem colocar questões para você se chocar, para você perceber, essa questão está coerente, não está coerente, esse texto fala mesmo, traz a mesma ideia ou não traz a mesma ideia. E o que é essa distonia entre modalidades textuais? Pega no seu material. Distonia é toda vez, galera, que entre texto verbal e texto não verbal não há uma complementariedade de ideias. Toda vez que texto verbal e texto não verbal não estão passando o mesmo nível de informação, em que um não complementa o outro, mas, ao contrário, eles estão passando informações completamente opostas, eu tenho uma distonia. É um texto distônico, é um texto que não demonstra uma coerência entre ambas as modalidades, tá bom? Então, a distonia entre as modalidades textuais ocorre toda vez que entre texto verbal e texto não verbal, palavras e imagens, não há uma complementariedade. Não estão, de fato, caminhando no mesmo sentido, mas acabam assumindo posturas opostas, tá? E aí, galera, só para a gente poder pegar esse conteúdo com muita clareza, olha para cá. Olha para cá. Eu estou colocando aqui no quadro branco para vocês, tá bom? Esse aqui é um quadro branco para a gente poder trabalhar um conteúdo com vocês. E eu vou querer muita atenção aqui. Olha aqui, galera. Vou colocar aqui, ó. Conteúdo importante. Conteúdo importantíssimo para vocês, tá? Conteúdo importante. E aí, dentro desse conteúdo importante, nós vamos colocar para vocês o que vocês têm que se preocupar nessa prova, tá? Quando você trabalha, galera, você trabalha uma coisinha chamada de técnicas técnicas de diálogo, né? Diálogo entre texto verbal e texto não verbal, né? Que é muito comum isso aqui. Tanto é que a prova do Enem ela vai usar muito com vocês a chamada linguagem mista. E por que que eu estou tratando isso dessa maneira? Porque na linguagem mista, galera, você vai ter o quê? Você vai ter um texto verbal e um texto não verbal que vão ter que se comunicar. Quando você trabalhar com isso na sua prova do Enem, você vai ter duas grandes técnicas que vão tentar trazer esse diálogo, esse jogo entre texto verbal e texto não verbal. Um texto verbal e um texto não verbal, eles podem se comunicar por sintonia ou eles podem se comunicar por distonia. Isso aqui é muito importante que você saiba. Isso aqui você não pode, de forma alguma, ir fazer a prova do Enem sem estar dominando isso, porque são conceitos que vão ajudar muito na interpretação de vocês. Tá? Professor, o que é que vem a ser essa tal sintonia? Galera, a sintonia é fácil. Vamos colocar assim. Ocorre quando as informações constantes no texto verbal e no texto não verbal são no mesmo sentido ou complementares. Pronto. Traz esse ponto para vocês. Ou complementares. Não havendo quebra do sentido entre eles. Pronto. Vamos pegar esse conceito, que esse conceito vai ajudar bastante. Toda vez, meu querido aluno, que você tiver um texto verbal e um texto não verbal, que esse texto verbal e esse texto não verbal estiverem falando a mesma língua, estiverem trazendo a mesma ideia, ou uma ideia complementando a outra, sem haver quebra do sentido, olha que ponto importante, sem haver quebra do sentido, você vai ter uma sintonia.
Você tem uma sintonia com a sua namorada quando vocês estão falando a mesma língua, quando vocês têm o mesmo pensamento, quando vocês têm os mesmos planos e quando vocês fazem tudo combinadinho. Isso é uma sintonia. Então, por exemplo, se você tem um texto em que a pessoa diz que está triste, uma pessoa fala, eu estou triste, e a imagem, ela com a cabeça baixa, ela com os olhos baixos, ela chorando ou ela isolada, é uma sintonia. Se você fala que a pessoa está se esforçando muito, eu estou me esforçando muito, aí você mostra uma imagem dela trabalhando, ralando, correndo atrás, sintonia. Se você diz, eu sou um pai dedicado, e mostra você cuidando de sua criança, ensinando, levando para passear, levando para a escola, dando carinho, dando amor, dando cuidado, é uma sintonia. Porque sintonia é quando texto verbal e texto não verbal estão se comunicando na mesma língua. Ou seja, não há oposição. Isso é uma sintonia. Professor, e o que é uma distonia? É o extremo contrário. A distonia é fácil. Ocorre quando as olha aí, informações constantes no texto verbal e no texto não verbal se contradizem quanto ao sentido. Há uma quebra na progressão de sentido entre eles. Pronto. Fazendo assim, a gente consegue pegar uma excelente definição para vocês. E aí eu vou querer, pessoal, que você aproveite que a gente está aqui nesse momento e vocês vão copiar as definições. Elas são extremamente importantes para que vocês consigam depois estudar e aprender esse conteúdo. E esse início de disciplina é justamente para que vocês tenham a condição de pegar essa base, pegar esse conteúdo de interpretação, essas técnicas, para aprender a aplicar nas questões. Então, bota na cabeça. Se eu tiver aqui um texto verbal e um texto não verbal de uma situação, e o texto verbal fala uma coisa e o não verbal dá a entender outra, eu tenho uma distonia entre eles. Exemplo, o texto fala, olha, eu sou um pai dedicado, mas mostra a criança suja, mostra a criança chorando e o pai nem aí, mostra a criança sozinha em casa e o pai na rua batendo perna. Então, existe uma contrariedade entre o discurso que eu levantei e aquilo que de fato eu faço. Se o texto diz, por exemplo, eu sou muito esforçado, eu luto muito pelo que eu quero, e mostra você o tempo todo dormindo, o tempo todo descansando, o tempo todo esperando os outros fazerem, não você, é uma distonia. Exemplo clássico, um ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse à CPI da Covid que era a favor do isolamento social, do distanciamento, do uso de máscara. Um dia depois, 2 dias depois, no evento do Rio de Janeiro, ele estava no palanque do presidente Jair Bolsonaro, aglomerando várias pessoas, sem distanciamento social e sem usar máscara. Então, entre o discurso que Pazuello apresentou à CPI da Covid e o que ele fez 2 dias depois, num ato político do presidente da República, existe uma contrariedade, existe algo que desmente o que foi falado antes e que não mostra um mesmo sentido, mas duas posturas opostas. Isso nós chamamos carinhosamente de distonia, tá bom? Isso nós chamamos de distonia. Para ficar um exemplo ainda mais claro, se eu digo não fumem e eu não fumo, é uma sintonia entre o meu discurso que eu falei e aquilo que eu faço. Agora, se eu digo não fumem e eu fumo, eu errei. Se eu digo não fumem e eu não fumo, eu estou com o meu discurso aliado à minha prática. É uma sintonia. Agora, se eu digo não fumem e eu fumo, aí eu estou com o discurso um sentido e a prática em outro. É uma distonia. E especificamente em relação à distonia, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou dar uma dica para vocês. Muito comum quando o texto passa uma ideia inicial, mas ao final o resultado é totalmente o contrário do
imaginado no início. Pronto. O Enem adora usar isso aqui. O Enem é tarado por essa técnica aqui. Gente, o Enem morre por essa técnica. Um exemplo de distonia é quando você tem um texto, tá? Você tem um texto, e aquele texto passa uma ideia inicial. Quando você está lendo o texto, fala, olha, a ideia do texto é essa, gostei. Ou seja, o texto ele tem uma ideia inicial. O texto ele passa essa ideia inicial, tá? O texto ele passa uma ideia inicial até interessante, tá bom? Mas no final o resultado é totalmente contrário, tá? O resultado é totalmente contrário daquilo que foi imaginado. Então, gente, isso é um exemplo de distonia. Então, quando o texto vai no sentido e do meio para o final aquele texto muda o sentido que você tinha imaginado, isso é distonia. E essa distonia é a técnica utilizada para um conteúdo que o Enem adora cobrar, que é a chamada quebra de expectativa, tá? Ou ruptura da progressão textual, ou ainda jogo com o aí, olha aí que tem jogo com o inesperado. Presta atenção que essa galera aqui, ó, ela não cai em prova, ela despenca e desmorona. Essa galera aqui, ela não cai, ela despenca e desmorona. Então, observe esse ponto e traga isso para a sua avaliação. Gente, toda vez que você trabalhar com distonia, em que o texto ele vai no sentido e do meio para o fim ele muda para o outro, isso também é chamado de quebra de expectativa, ruptura da progressão textual ou jogo com o inesperado. E o Enem adora esse tipo de questão. O Enem adora colocar a questão que ele acha, que ele dá a entender no início que aquela questão vai no sentido e do meio para o fim aquela questão quebra para outro sentido. Tá bom? Professor, me dê um exemplo. Me dou sim. Imaginemos que você vai para uma festa. Você, assim que acabou a pandemia, você diz, eu estou doido para ir para uma festa, estou vacinado, eu já estou com 2 anos aqui nessa peleja, não saio mais, eu quero ir para a festa. E aí agora acabou a pandemia, vacinou, já posso ir para a festa e tal. Só que eu estou liso. Eu só tenho 50 conto. O ingresso da festa é 30 e eu só tenho 50. Aí você vai comprar o ingresso da festa e fica, é o seguinte, eu vou comprar o ingresso da festa, vou ficar ainda com 20 reais. Com 20 reais, eu compro ali em torno de uma latinha ali a 5 reais, eu compro 4 latinhas de cerveja ou 4 latinhas de refrigerante. E aí eu fico indo na feira de boa só no guti-guti, ó. Só no guti-guti, tomando aqui meu refrigerantezinho, no guti-guti e tal. Eu só quero ouvir mesmo Safadão, eu tô aqui de boa, tal, beleza. Aí tá dentro da festa. Quando tá dentro da festa, quando tu dá fé lá do outro lado, tem aquela mulher linda, maravilhosa, que você conhece há muito tempo, que estudou contigo, só que nunca teve moral. Só que ela sempre foi a gata. Ela não foi uma gata, ela foi a gata da tua turma. Aquela mulher que quando passava na tua turma, tu babava. E aí tu vê aquela mulher do outro lado, 1,80 m, tração nas 4 rodas, tá certo? Cabelão dando lá embaixo, toda maquiada no salto 15, um avião com comissário de bordo, tudo em cima. E aí tu olha, eita, rapaz, ali foi minha perdição, mas nunca me deu moral. E tomando aqui tua cocazinha. Quando dá fé, aquele mulherão, ele vem andando na tua direção. Começa a andar. Ela fez que te viu e veio na tua direção. Ela disse, não é possível. Ela tá vindo para cá. Deve ser aí no banheiro. Aí ela vem andando, passa pelo banheiro, não entra. Deve ser para falar com aqueles caras ali. Aí passa pelos caras, não entra, chegando perto de ti. 10 metros, 8 metros, 6 metros, 4 metros. Tu fala, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Pá! Ela chega e fala, oi, fulano de tal. Aí dá aquele abraço, beijinho de um lado, beijinho do outro, daquele abraço forte, já sente a pressão da gata. Aí fala, quanto tempo eu não te vejo, essa pandemia eu não vi mais ninguém. E eu estava pensando em você esses dias,
que a gente nunca teve a oportunidade de conversar, você sempre foi tão legal, a gente estudou junto, e essa pandemia fez eu refletir bastante daquilo que realmente é importante na minha vida. E ter pessoas como você perto de mim é uma coisa que eu nunca mais vou deixar de ter, porque a pandemia me fez muito medo de perder pessoas, de morrer sem poder falar para as pessoas o tanto que eu gostava delas. Tu falou, eita, pô, é comigo, hein? Eita, pô, e agora, hein? E ela falou, e eu tô aqui, e eu, quando eu te vi, eu não me segurei, eu vim aqui, eu quero dançar com você, vamos dançar? E tu só tem 20 conto no bolso. Só tem 15, porque tu já gastou 5 com a Coca. E aí, bora, aí dança, dança e dança, e aquele chamego, ela dança colado, e gosta de dançar rebolando e tal, e bota, aí você bota ela aqui, aí sente o cheiro do cangote, e pá, pá. Aí ela fala, paga uma bebida pra gente, aí você falou, me lasquei, que agora só tem 15 conto, aí tu vai lá, e com teus 15 conto, tu compra logo mais uma cervejinha lá, agora só tem 10, e se a nega quiser beber mais, tá lascado. E aí ela tá, eita, que cerveja deliciosa, pega mais um, aí tu, pá, mais uma cerveja, e agora só tem 5 no bolso e tal. E aí começa a dançar e tal. Aí de repente ela fala, ei, vamos ali perto da barraquinha, eu quero falar com você uma coisa. Eu falei, eita porra, vamos lá, tá na barraquinha. Chegou lá, ela vai e diz o seguinte, olha, essa pandemia fez eu refletir muito, eu fiquei com muito medo de morrer, de perder pessoas que eu gostava. E tem uma coisa que eu queria te dizer, há muitos anos eu nunca tive coragem, mas agora eu vou dizer. Agora eu vou dizer, porque sem você eu não te dizer isso, eu não sei se eu vou ter chance de novo. E essa pandemia me deu uma segunda chance de viver o que eu quero viver sem medo do que as pessoas vão pensar e sem medo de ser feliz. Aí você, eita porra, o que ela quer falar para mim? Aí ela fala, eu posso falar para você? E você fala, diga, minha querida. Pois é, porque eu estou aqui dançando com você, eu estou me sentindo tão bem com você como eu não me sentia desde que começou a pandemia. Agora a gente está aqui nesse momento, só nós dois. E eu quero te dizer uma coisa que está dentro do meu coração, uma coisa que minha alma está tremendo, meu corpo, da ponta do cabelo à ponta do pé tão tremendo. E se eu não dizer, eu não sei se eu vou conseguir viver sem dizer. Eu posso falar? Aí ela vai, e aí você vai e diz, abra o seu coração, meu bem. Aí ela fala o seguinte, mas eu tenho medo de dizer e dependendo do que acontecer, isso estragar nossa amizade. E eu não queria perder a amizade que eu tenho com você, mas eu também não quero passar por esse momento sem viver o que eu posso viver. E eu quero saber se você está disposto a me ajudar, está disposto a aceitar o que eu quero dizer, e mesmo se você não quiser, você vai continuar sendo meu amigo. Aí você vai e espera o seguinte, olha, não tenha medo de viver o hoje pensando no amanhã, se entregue, fale. Aí ela chega assim, toda sensual no seu ouvido e fala assim, me arruma seu amigo. Ah, égua. Ah, tô, menino. Ô, dor, essa aí doeu na alma. Me arruma um teu amigo. Aí diz, hã? É seu amigo, Eric, não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, você manda se lascar e vai embora. Ainda pega o seu cigarro e toma mais uma cerveja e vai embora. Por quê? Porque por essa história toda, tu imaginou que ela ia pedir a tu para arrumar a carniça do teu amigo para ela? Ou tu pensou que ela estava a fim de te ir? É, você pensou que ela estava a fim de você. Então, mas no final ela estava a fim do teu amigo. Então, ela criou em ti toda uma situação, toda uma realidade, toda uma expectativa que, ao final, não foi confirmada. Mas, ao final, ela foi contrariada, ela foi mudada, ela foi quebrada. Porque você pensou uma coisa e aconteceu o quê? Outra. Isso chama-se de quebra de expectativa, ruptura da progressão textual, o jogo com o inesperado, que nada mais é, meu querido aluno, nada mais é do que uma técnica de distonia. Anota essa. Ok, gente? Tranquilo? Então, da mesma forma, isso aqui é uma distonia. Por que isso aqui é uma distonia? Porque aqui você tem uma falta de informação, uma falta de identidade entre texto verbal e não verbal. Para os demais exemplos, eu vou dar questões. Olha aqui a nossa tela, questões do Enem. Pessoal, olha aqui essa imagenzinha, que eu vou abrir ela para vocês, um pouquinho maior, tá? Vou puxar ela aqui para o canto. Olha aqui que mais interessante. Essa questão já caiu no Enem. É do Maurício de Souza, que é o mesmo que produz a Turma da Mônica. Eu tenho aqui duas cadelinhas que estão aqui de um lado, conversando, e dois cachorrinhos brigando. Aí a cachorrinha vai e fala, o que está acontecendo? Ela vai e diz, ai, eles estão brigando para ver quem sai comigo. Ou seja,
No primeiro quadrinho, esquece o segundo. No primeiro quadrinho, você tem a informação de que esses dois cachorrinhos estão brigando, se acabando, para ver quem ia sair com essa cadelinha. Porque os dois estavam brigando para ver quem sairia com ela. Quando você vê isso, no comum das vezes, dois homens ou duas pessoas brigam e quem ganhar a briga ganha o prêmio, correto? Deixa eu retornar. Quem ganhar a briga é que ganha o quê? O prêmio, correto? Então, se o prêmio é sair com ela, eu estou imaginando que os dois estão saindo na mão, na briga, para o vencedor, o mais forte, o mais homem, sair com ela. É isso que eu imagino. Aí, esse aqui vai e perde esse que fala. Você perdeu, você sai com ela. Ou seja, na verdade aqui, o perdedor é que saiu com ela. Porque o vencedor ia ter o prêmio de se livrar. Só que tu não imaginou isso no início. No início, tu achou que era o contrário. Tu achou que quem ganhasse é que ia sair com ela, que era o prêmio. Mas, na verdade, aqui o prêmio era não sair com ela, porque sair com ela seria ruim. Então, você pensou uma coisa e acabou acontecendo o quê? Outra. Isso é uma quebra de expectativa, uma ruptura da progressão textual e, não esqueçamos, um jogo com o inesperado. Por que jogo com o inesperado? Porque, galera, jogo com o inesperado, que tu não esperava esse resultado. E tudo isso é uma técnica não de sintonia, é uma técnica de distonia. Anotem seu material. Além dos nomes, quebra de expectativa, ruptura da progressão textual, jogo inesperado, também é chamado de inversão de valores. Por que inversão de valores? Porque nos valores normais, tradicionais, o prêmio seria sair com a garota. Então, se o prêmio é não sair com ela, é o perdedor que vai sair com ela, você inverteu os valores naturais das coisas, tá bom? Tranquilo, galera. Vamos lá, mais um exemplo para a gente poder brincar de boa. Deixa eu diminuir aqui o zoom, por gentileza. A vantagem de a gente ter aula online é que a gente consegue utilizar os recursos que as plataformas nos dão. A gente consegue acessar tudo online naquele momento na internet sem grandes dificuldades, tá bom? Vamos ver mais um aqui que eu achei super interessante para a gente brincar. Pronto, essa aqui do H e da Helga. H e Helga, eles não caem no Enem, eles despencam. H e Helgas, eles são demais em relação ao Enem. Olha para cá. Olha para cá. Eu tenho aqui o H brindando com o amigo dele. E aqui a Helga. Para quem não sabe, H e Helga, eles são um casal. Então, as tiras que trazem o H e Helga, muitas vezes vão trabalhar essa ideia de quê? De casais, conflitos, dia a dia de um casal normal, tá bom? E aí o que acontece? A gente vai ter um momento mais à frente, a gente vai ter um momento lá no nosso curso em que eu vou trabalhar com vocês as principais tiras que caem no Enem, tá? As tirinhas e o conteúdo que elas costumam trazer. Porque você sabendo disso, fica mais fácil você saber de qual norte interpretativo você vai sair para analisar aquela questão. E aí o que acontece? O H bate o brinde com um amigo dele, e geralmente brinde significa comemoração, brinde significa agradecimento, brinde significa dizer que eu vou exaltar algo, alguém. Aí diz, um brinde à adorável mulher pela qual me apaixonei há tantos anos. Ou seja, se ele está fazendo um brinde com um amigo dele, a adorável mulher pelo qual ele se apaixonou há tantos anos, e a Helga está na sala, a Helga está na sala, dá a entender que essa adorável mulher nada mais seria do que a própria quê? Helga. Essa adorável mulher seria justamente quem? A Helga. É o que a gente dá a entender. Aí o amigo dele vai e diz, você não vai contar para a gente quem era ela? Ou seja, você não vai contar para a gente quem era esta mulher? Ou seja, o amigo entendeu que essa mulher era uma outra pessoa que não está mais ali. Porque na visão dele, o H não é apaixonado pela Helga, porque a Helga não é adorável. Aí você olha para a Helga, a cara de tristeza, se opondo à primeira, e você olha para o H também, a cara de preocupação, se opondo à primeira. Por quê? Porque o H falou uma coisa, o que foi que o H falou? Um adorável brinde a esta mulher que me apaixonei há tantos anos, a esposa dele que ele vive hoje. E o amigo falou, então quem era ela? Ou seja, ele falou uma coisa e o amigo entendeu o quê? Outra. Então, se eu falo uma coisa e você entende outra, isto é uma quebra de expectativa, uma ruptura da progressão textual, o jogo com o inesperado, inversão de valores, que é uma técnica de distonia.
Anote no seu material e não se esqueça. Isso cai em prova, professor? Não. Isso despenca, meu querido aluno. Tranquilo? Pessoal, foi uma honra estar com vocês. O tempo não passa, o tempo voa. Continue assistindo a aula, curtam esse vídeo, comentem, por favor, comentem os vídeos. Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês estão achando. Estão gostando? Pegue algum conteúdo que eu falei e coloque nos comentários. Printa essa tela, me marca no Instagram. Eu quero saber que vocês estão aí, eu quero saber que vocês estão do outro lado. Eu quero saber que eu estou ajudando vocês a mudarem de vida. Tá bom, pessoal? Abraço, fiquem com Deus e não percam a próxima aula. Modalidade de linguagem, parte 3.